Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando a mais um devocional para essa semana, na quinta lição, onde nós vamos estudar sobre um contraste, o bem contra o mal, conflitos na caminhada, que é o texto básico, né? É o texto, na verdade, da nossa lição 5. E para essa demanda de devocional dessa semana, nós estamos hoje na segunda-feira com o título da devocional Agora será expulso o príncipe deste mundo. E temos como texto João, capítulo 12, versículo 31, que diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Meus queridos irmãos, esse texto de João, capítulo 12, né? Capítulo 12, ele faz parte do grupo temático Anjos do Bem e do Mal. Queridos, o anjo do Senhor ou anjo de Deus, ele foi prometido. Porque lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 23, o texto diz que eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Preste atenção e ouça o que ele diz. Não se rebele contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Queridos, a promessa de Deus aqui, nessa primeira demanda dele com relação ao anjo do Senhor, que é o próprio Deus, ele já traz essa promessa de subjugar sob seus pés pelo menos 6 grandes povos inimigos do povo de Deus. Mas também eu quero dizer a você que o anjo do bem, ele, que é o anjo do Senhor, nós temos exemplos de aparições dele. Em Gênesis 16, 7, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Gênesis 21, 17, Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, lá onde você o deixou. Você sabia, irmão, que o anjo do Senhor ele exerce autoridade? Gênesis 16, 8, 9. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Queridos, você sabia que o anjo do Senhor, ele concede proteção? Salmo 34, 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Quero dizer a você também, queridos, que os anjos bons, agora saímos da premissa do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, para anjos bons. Os anjos são sobre-humanos, ou seja, eles estão abaixo de nós. Porque Salmo 8, 5 diz: tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Marcos 12, 25, quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Olha, queridos, você sabia que os anjos
bons, ele tem atividades. Vou citar pelo menos uma delas, algumas delas. Esperar em Deus é uma delas. Salmo 103, 20 e 21. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Outra coisa importante que eu quero dizer a você sobre o anjo do bem: ele anuncia a lei de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Olha só que coisa linda. Agora eu quero chegar ao ponto central da nossa devocional, que é Satanás, o nosso maior inimigo que será vencido. Eu quero lembrar você que Satanás, a sua queda foi por causa do orgulho. E Satanás, ele se apresenta de duas formas, né? Na verdade de várias formas, mas eu vou trazer duas delas. Satanás como serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Outra forma do Satanás se apresentar é como o grande dragão vermelho. Ele aparece lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, que diz: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Olha só. Você sabia, meu irmão, que Satanás ele tenta a humanidade a pecar? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha só como ele é astuto. Ele tentou a Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Querido, nós temos que entender que nós devemos resistir a Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: e não deem lugar ao diabo. Olha só, Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas eu quero, neste momento, querido, chegar à premissa da nossa devocional. Olha só o que diz o texto de João 12, 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Querido, Satanás, ele é o único que já foi julgado e que já está condenado. Eu quero que você entenda que dentro da premissa da nossa lição, nesse capítulo 5, porque Lucas capítulo 10, versículo 18 diz: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Romanos 16, 20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês.
Queridos, nós vivemos num mundo e o reino espiritual é muito forte. E nós podemos ver e notar o quanto é intensa a ação do diabo, porque ele não desiste de nos levar à perdição. Então nós temos que resistir, nós temos que ter o cuidado devido para vencer o pecado, porque vencendo o pecado, nós vencemos o nosso maior inimigo. É por isso que lá na lição 5, nós vamos trabalhar esse contexto que vai e tem como título o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Nós estamos numa caminhada cheia de momentos de dificuldades, mas se nós estivermos unidos em Cristo, fidedigno à palavra, comprometido com ela, agindo de forma a agradar a Deus e desagradar ao diabo, nós vamos vencê-lo, assim como venceu Mardoqueu e Esther, diante de uma maldade premeditada, preparada contra a nação de Israel. Deus, que não aparece em nenhum momento no livro de Esther, não aparece aos olhos quando nós lemos, mas aparece sobrenaturalmente, de forma contundente, para agir com a sua mão direita, forte e firme, colocando todos aqueles que andavam pensando em fazer o mal, trazendo a derrota para eles. Mas a vitória é nossa. Eu quero te encontrar na próxima segunda, para juntos estarmos estudando esta lição 5. E quero já te abençoar. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o Senhor sobre ti, te trazendo a paz, a saúde e a alegria de viver esta harmonia chamada Igreja Evangélica Odre Novo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.